Isaac, vamos começar a nossa conversa falando sobre, um encontro que vai rolar hoje, que é de petroquímica, né? Fiquei sabendo aí que o presidente Lula está falando que a química entre Brasil e Estados Unidos já está avançando, vai chegar em níveis nucleares daqui a uns dias. Se escalar na proporção que o presidente Lula está trazendo aqui, acho que vai chegar um ponto que a gente vai chegar numa energia aí que nem criada ainda foi. Então, hoje teremos todos os olhares voltados a esse encontro entre Estados Unidos e Brasil para poder debater as tarifas de até 40% que foram impostas aos produtos brasileiros. E também, nesta quinta-feira, teremos a primeira reunião do Conselho Nacional de Política Mineral, que foi aquele órgão que foi criado para coordenar o setor mineral brasileiro. Teremos a agenda pública do presidente Lula e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que vão participar dessa primeira reunião com o objetivo de definir uma estratégia sobre a exploração de minerais críticos e estratégicos e também insumos que são considerados fundamentais para começar a pensar em uma transição energética e a indústria de alta tecnologia. E, claro, o timing não é à toa, né? Hoje teremos essa primeira reunião, claro, porque foi muito influenciada justamente pelo tarifaço, que tinha ali em algumas pontuações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma possibilidade de exploração de terras raras. E aí, Isaac, acho que a gente já falou bastante aqui no nosso Economia Sem Alquimia, que o Brasil chega um pouco atrasado para essa conversa, mas diante dessa primeira reunião que vem concomitante com uma reunião entre Brasil e Estados Unidos, o que a gente pode levar para a mesa hoje nessa reunião com Marco Rubio? Vamos lá. Bom, primeiro, 2 pontos. Primeiro, que sobre minerais críticos, esse comitê que nós criamos, vamos combinar, né, Laura? É aquela história, né? Vamos marcar uma reunião para ver se a gente reúne todo mundo e decide quando que a gente faz a reunião com os técnicos para definir o que vai ter na outra reunião. Uhum. É mais ou menos isso. Eles vão sentar para conversar sobre alguma coisa que não se sabe qual é. Nós estamos muito atrasados nessa pauta. Nós sabemos que nós temos minerais críticos, mas nós não sabemos quantos são, onde estão, como explorar, aonde explorar, por que explorar e a forma de fazê-lo. Então, acho que nós estamos bastante atrasados. Menos mal que nós finalmente tiramos essa comissão, esse comitê do papel, e vamos sentar para discutir. Eu espero que a gente tenha algum nível de celeridade para tratar desse assunto, porque isso é urgente. Nós estamos vendo desde o início da negociação comercial, e aí eu vou direcionar mais para a sua pergunta agora, nós estamos vendo desde o início da negociação comercial entre China e Estados Unidos que o principal assunto, o principal motivador para diálogo entre China e Estados Unidos são as terras raras. Nós estamos vendo diversos relatos, inclusive, de que no setor produtivo, a limitação de exportação de terras raras para os Estados Unidos pode encarecer produtos, pode afetar o nível de produção, pode afetar, consequentemente, as cadeias globais de suprimentos, porque há uma grande dependência dessas terras raras que hoje estão na China. Nós sabemos que nós temos outras reservas que são bastante importantes aqui no Brasil, mas a gente não tem posição nenhuma sobre elas. Você sabe que tem e ponto. Uhum. É isso. Fica desse jeito. Vai me avisando. É mais ou menos assim nesse estágio que nós estamos aqui no Brasil quanto à nossa política minerária. A primeira coisa que nós precisaríamos fazer aqui é ter um estudo relevante. Imagine só, Laura, você vai sentar à mesa com o Marco Rubio para discutir e ele vai te dizer assim: ô Brasil, amigão, vamos fazer o seguinte então, eu vou tirar as tarifas aqui e você vai fazer um contraponto comigo, que você vai reduzir algumas das suas tarifas de importação e você vai permitir que a gente explore terras raras. Aí eu fico imaginando a cara do nosso secretário de comércio, do nosso ministro, um olhando para a cara do outro falando, tá bom, mas quais terras? Aonde é que elas estão? Que tipo de minerais você quer explorar? Que tipo de acordo comercial você quer ter para explorar? O Brasil vai ser participação? Nós vamos criar uma estatal? Bato aqui na madeira, Deus me livre. Nós vamos criar uma estatal para isso? Você vai explorar em parceria com os Estados Unidos? Você vai explorar e beneficiar aqui? É importante que a gente tenha essa definição de uma forma geral e, antes de tudo, provavelmente a segunda pergunta vai ser, tá bom, então qual o potencial de terras raras que o Brasil tem? E era um pouco disso, Isaac, que eu iria perguntar, porque acho que o Brasil entra para essa negociação com uma posição um pouco diferente dos outros países, né? Porque a gente tem países que dependem da importação
enfrentam um risco de falta de suprimento, porque dependem justamente dessa importação. Enquanto isso, aqui no Brasil, temos terras raras com um volume importante, só não é explorado. Exatamente. E às vezes eu acho que, fazendo alusão à música do Belchior, né? Deus é brasileiro e anda do meu lado, né? Porque a gente sempre tem sorte, e nesse caso é literalmente sorte, de que os ventos sopram a nosso favor quando nós temos negociações importantes. Nós estamos aqui numa posição muito mais favorecida em termos das negociações comerciais do que quase todos os outros países do mundo. E essa nossa posição neste momento é muito mais favorecida, primeiro, porque nós observamos que as tarifas, ao modo que elas foram impostas e com exceções que elas foram impostas, impactaram o Brasil em quase nada. Nós temos poucos segmentos, poucos setores, em poucas regiões, e aí, muito especificamente, como nós dissemos aqui, inclusive, que aconteceria, que sofreram impactos significativos. Mas quando a gente olha em termos macroeconômicos, esse impacto foi quase irrelevante, quase insignificante no Brasil. Nós não fomos praticamente impactados, o que nos coloca numa situação favorecida também quando nós fomos negociar com os Estados Unidos. Porque, veja só, os Estados Unidos colocaram uma tarifa que afetou um pouco o Brasil, nós precisamos, ou não precisamos, nesse caso, fazer nenhuma concessão na negociação com os Estados Unidos. E agora, veja só, depois que pintou essa petroquímica aí, o que nós temos é uma vantagem comparativa, porque os Estados Unidos desejam também negociar conosco, porque há claramente aqui o interesse em terras raras, e vamos aqui retomar, fazer aqui uma retrospectiva, e vamos lembrar que mesmo antes desse encontro, ainda que rápido, do presidente Donald Trump com o presidente Lula lá na ONU, nós já tínhamos declarações de secretário do Comércio, de vice-presidente dos Estados Unidos, sobre o interesse dos Estados Unidos em negociar terras raras em relação às tarifas do Brasil. Essa negociação, então, e esse desejo já vem anunciado de longa data, o que nos coloca novamente em posição favorecida, porque, veja só, nós temos a faca e o queijo na mão, neste momento, tomar decisões corretas, saber negociar, mas aí a gente não faz o nosso dever de casa, né? Seria interessante que tivéssemos feito o nosso dever de casa para chegarmos à mesa de negociação com uma política mineral bem definida, com estudos. Isso já deveria estar pronto há décadas, mas se eles não estão prontos, eles já deveriam estar encomendados, já deveriam estar em fase de implementação, para que nós soubéssemos e tivéssemos maior poder de barganha ainda na negociação com os Estados Unidos. Isaac, aí eu vou ter que fazer uma pergunta, e se eu estiver muito no mundo da minha ansiedade doida com o fim do mundo, que tudo vai acabar, aí você pode me tranquilizar. Por quê? Ontem tivemos algumas autoridades dos Estados Unidos criticando a grande expansão dos controles de exportação de terras raras pela China. Falaram que a China está ameaçando as cadeias de suprimentos globais. Inclusive, o representante do comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer, disse em uma coletiva de imprensa que essas novas restrições que a China está impondo para a exportação de terras raras são, segundo ele, abre aspas, tomada de poder da cadeia de suprimentos global. A gente já falou sobre isso, que, né, obviamente, China e Estados Unidos estão aí sem nenhum tipo de química, né, enquanto o Brasil e Estados Unidos, essa faísca está cada dia ficando mais forte. E aí, se o Brasil entrar realmente nesse nível de competitividade que a gente falou agora, o Brasil tem abundância em recurso, não precisa necessariamente importar essas terras raras, consegue explorar isso aqui internamente, há chance de que o nosso comércio com a China fique, de certa forma, estremecido, pensando que a China é pioneira, é a principal, assim, quando a gente pensa em referência de terras raras, é o nome da China que aparece, e até então o Brasil estava apagado, né, nessa conversa. É verdade. Nós temos alguns pontos que são geopoliticamente importantes. Enquanto você conversava aqui comigo, a minha memória foi lá, e a minha memória, porque eu não era vivo nessa época, foi lá para a Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil decidiu quem apoiar, na época com o presidente Getúlio Vargas, e a decisão sobre quem apoiar na Segunda Guerra Mundial esteve associado à atração de investimentos para o Brasil, e foi nessa época que nós constituímos a CSN aqui no Brasil, a Companhia Nacional de Siderurgia Nacional. Por que eu estou dizendo isso? Porque me lembra uma relação que também era dificultosa, era difícil neste momento, mas era difícil num contexto de guerra que eram relações muito mais estremecidas do que a que nós temos agora. Mas por que isso me é importante agora e
me vem aqui à memória? Porque eu acho que nós temos uma oportunidade de negociar, ainda que nós tenhamos uma dependência bastante importante da China, ainda que nós não estejamos falando de uma guerra efetivamente, uma guerra militar efetivamente, e ainda que eu não imagine, em hipótese alguma, que nós tenhamos que romper relações com a China ou com os Estados Unidos, me parece aqui que nós temos uma clara oportunidade para atração de investimentos e para consolidação de uma parceria entre o Brasil e os Estados Unidos para a exploração de terras raras, sem que, nesse caso, a gente precise abdicar do comércio com a China. Veja só, é natural que nós possamos explorar os nossos minerais críticos e as nossas terras raras. E é natural que façamos como bem desejar. Isso tem a ver com a soberania nacional e com a ideia do que vamos fazer com os nossos recursos naturais efetivamente. Eu acho que aqui nós temos uma oportunidade que, se não for com os Estados Unidos, que negociemos as formas de exploração dessas terras com a China, com a União Europeia, com a Austrália, com quem quer que seja. Mas eu acho que nós temos aqui uma oportunidade, nós temos um ativo que é muito importante e o que a gente tem que fazer é sair de cima desse cofre e explorar efetivamente. A gente tem que explorar esse ativo para que ele se torne recursos financeiros, se torne bonança para a sociedade no Brasil de uma forma geral. Agora, tem um parênteses aqui que eu acho que quando a gente fala de terras raras, às vezes eu tenho a percepção de que a sociedade brasileira, de uma forma geral, ainda não associou e não vinculou a percepção de que terras raras significa mineração. E que, nesse caso, significa que nós teremos que dar a permissão para que a gente explore novas áreas e minere novas áreas no país. Significa que, para isso, nós precisamos aqui de um pacto social que permita que pare de demonizar a mineração como nós bem conhecemos, que pare de enxergar a mineração como um problema e comece a enxergar a mineração como uma solução, como alguém que provém recursos para o Estado e que nos coloque em posição favorecida no cenário internacional. É importante que a gente consiga, além de saber das terras raras, que a gente consiga ter licenciamento ambiental para isso, que ele não demore 3, 4, 5, 10 anos. É importante que a gente tenha segurança também no licenciamento ambiental, segurança jurídica para a exploração e para a realização desses investimentos. E tudo isso passa, de uma forma geral, por uma conversa mais ampla com a sociedade, com um diálogo importante entre os agentes econômicos, entre os agentes produtivos e entre o governo, para que a gente consiga fazer esses minerais, que por enquanto são potenciais, virarem realidade. Eu estou bem ansiosa para o resultado dessa reunião de hoje. Eu sou pouco otimista, né, Isaac? Eu acho que... É porque você é botafoguense, Laura. Nossa, eu não estava esperando A gente compreende. Mas eu acho que vai demorar, obviamente, um tempo. Eu acho que tem alguns setores do governo federal que estão apostando nessa reunião como solucionar o problema do mundo, que vai sair já anunciando que acabou a tarifa de 40%. Mas, assim, obviamente essas coisas demandam tempo. E eu acho que a gente vai voltar naquele tópico que a gente já falou aqui bastante, que é a possibilidade de suspender pontualmente alguns produtos, né? Eu acho que se sair alguma coisa de hoje, é uma sinalização para essa possibilidade, não um acordo já fechado, consolidado em terra. Exatamente, Laura. Eu acho que aí, bom, vamos colocar a bola no chão aqui, porque até agora a gente estava sonhando com o que seria o melhor de política pública, de negociação comercial. E o que nós temos de potencial. O que a gente deve esperar dessa reunião de hoje? Eu acho que muito pouco. Se nós sairmos dessa reunião de hoje com algum indicativo de suspensão de tarifas, nós já estamos muito mais do que no lucro. E aqui é importante dizer que avalio que a médio prazo, nós temos uma... Bom, todo mundo aqui já foi num date e a minha percepção é que é mais ou menos isso que nós temos. É um date. Você vai lá, vai conhecer a pessoa, vai ver se com o secretário de comércio ali rola uma química, se tem disponibilidade de negociação, se eles estão abertos ao diálogo. E dali para frente você vai provavelmente marcar um novo encontro. Vamos continuar aqui conhecendo, vamos continuar estreitando o relacionamento, vamos continuar com a aproximação. A minha expectativa é essa, que nós tenhamos uma reunião que seja produtiva no sentido de dizer que nós continuaremos negociando. É provável que saia dessa reunião, e aí o provável que saia dessa reunião uma negociação, uma sinalização de que há possibilidade de redução de tarifas e que ainda isso deve ser discutido entre as partes. Se nós sairmos com algo além disso, nós já estamos muito no lucro, na minha percepção. E a médio prazo, o que a gente poderia esperar dessa negociação? Eu acho que o mais óbvio é que nós tenhamos a redução de tarifas por parte dos Estados Unidos para grande parte dos produtos que nos impactam, que são carne bovina, proteína animal, café e fruticultura de uma forma geral.
a gente deve ter uma amenização dessas tarifas, porque afinal, com essa aproximação, não faz mais sentido de ser a manutenção desse nível de barreiras tarifárias. Agora, é importante que saibamos, haverá certamente pressão dos Estados Unidos para exploração de terras raras, já sabemos, mas esse é um projeto de longo prazo, porque a gente não sabe nem quantas são e onde estão. E haverá certamente pressão dos Estados Unidos para que nós façamos redução de barreiras tarifárias também para a economia dos Estados Unidos, o que significa que em algum tipo de mercado nós teremos que abrir. Conhecendo as negociações comerciais que foram conduzidas pelo governo dos Estados Unidos com outros países, é muito provável que os setores-alvo desse pedido de redução de barreiras tarifárias sejam, primeiro, o setor moveleiro, que inclusive está taxado. Segundo, o setor automobilístico, que o Donald Trump já demonstrou que é importante e é caro à economia americana, na visão dele. Esse é um outro componente. E um terceiro deve ter um componente ali de big techs e regulamentação, que deve ficar numa conversa ali às escondidas, mas é um tema que certamente entrará na pauta de discussão dessa reunião. Eu tô ansiosa por um date que nem é meu. Eu nem vou, ninguém nem vai me pagar jantar, ninguém vai comprar flores pra mim, eu já tô ansiosa pra esse date. O mundo não é mais o mesmo, né? 7h22.